coisa que o professor pode considerar é as diferentes instâncias de um planejamento. Então, uma coisa é um planejamento, um currículo nacional, né? Então, como o PCN. O PCN, ele, como o nome já diz, ele é um parâmetro para toda a nação. Então, quando um professor vai realizar o seu planejamento e ter como parâmetro o que está colocado no PCN, é uma decisão importante. Depois disso, muitos estados e municípios têm seus próprios currículos, nem todos têm, mas alguns estados e municípios têm seu próprio currículo. Esses currículos dos estados e municípios geralmente são baseados no PCN e eles conseguem ter um nível de detalhamento maior do que tem o próprio PCN. Então, ao realizar o planejamento, o professor tem que olhar para se tem esse currículo na rede em que ele trabalha, no município que ele trabalha, no estado que ele trabalha. E o ideal é que essa primeira parte do planejamento seja feita coletivamente, porque a escola pode estabelecer metas comuns e pensar nessa continuidade do que acontece de uma série para outra, de um ano para outro. Além disso, cada professor tem que pensar como é que as coisas vão se desdobrar ao longo do próprio ano. Depois o professor vai ter que considerar o que sabem os seus alunos para poder fazer um planejamento. Ao considerar o que sabem os seus alunos, a primeira coisa, assim, um bom planejamento, eu costumo dizer que está atrelado a uma boa capacidade de antecipação do que os alunos podem fazer frente a determinado conhecimento. Então, que recursos eles podem utilizar, que conhecimentos eles podem colocar em ação e pensar mesmo, o professor tentar se colocar no lugar do aluno e pensar quais as diferentes formas que um aluno vai ter para resolver essa situação que eu estou propondo. Quanto mais o professor conseguir fazer essa antecipação, melhor ele vai poder controlar as variáveis e pensar e refletir sobre as atitudes, sobre as interferências que ele vai utilizar, os materiais que ele vai usar e tal. Bom, outra coisa importante, assim, quando o professor vai planejar é considerar os diferentes momentos desse planejamento. Então, antes de começar uma atividade, ele pensar considerar o que os alunos sabem, como que ele vai fazer para acessar esses conhecimentos dos alunos, para eles colocarem os conhecimentos em ação. Aí tem o durante, que é a realização da tarefa, do que ele pensou. Nessa realização, tem uma série de coisas que vão acontecendo que confirmam as hipóteses iniciais do professor, as antecipações que ele fez, e outras que não. E aí tem uma terceira etapa desse, que a gente pode chamar de uma ideia, de um processo maior de planejamento, que é ele olhar para o que ele fez e ver o que se confirmou, o que não se confirmou e replanejar essas ações. Então, às vezes a gente pensa em determinadas coisas e planeja muito longo e aí a gente vê que as coisas não andaram exatamente como a gente antecipou, então a gente tem que ir ajustando os rumos, corrigindo e tal. Que algumas dicas aí para um professor pensar no planejamento é considerar os seguintes aspectos. Então, quando que ele vai realizar aquela ação, que conhecimentos que os alunos vão poder colocar em ação e o que eles vão construir a partir desses conhecimentos que eles colocam em ação, qual será o conhecimento novo que vai surgir, o que você espera que as crianças construam a partir daquela ação, pensar como é que vão ser organizados os alunos, se aquela atividade vai ser individual, se vai ser em dupla, se é em grupo, se é coletiva, e sempre antecipando que coisas que eles colocam em jogo, se for individual, se for em dupla, se for coletiva, pensar nos materiais necessários, que isso acho que é uma coisa bem óbvia, mas o professor precisa saber se conta com todos os recursos ali, né, para não ter que sair correndo na hora, opa, faltou uma régua que eu precisava, então tentar prever todo o material e ter disponível na hora da realização da atividade. Pensar o tempo de duração, né, para que não seja nem muito longo, nem muito curto, então o tempo que vai ser necessário para desenvolver aquela tarefa e como que ele vai avaliar os conhecimentos que os alunos colocaram em jogo, quer dizer, o que eles aprenderam de fato naquela atividade.